A paz do Senhor, meus irmãos, vamos hoje falar sobre a doutrina dos anjos, que a Bíblia diz a respeito dos anjos. Então, quem são os anjos? São seres de ordem espiritual e de uma ordem mais elevada do que o ser humano. Não são seres divinos, pois eles foram criados por Deus e são seres poderosos. Ou seja, quando dizemos que não são divinos, não tem os atributos divinos, Por exemplo, a eternidade, que significa que Deus não foi criado, Deus é um ser eterno. Quanto aos anjos, não, eles não são seres eternos, são seres espirituais, mais elevados que os homens e poderosos, conforme está em Salmos. No Salmo 103, verso 20, diz assim: Bendizei ao Senhor todos os seus anjos, vós que excedem em força, que guardais os seus mandamentos, obedecendo a sua palavra. E segundo Tessalonicenses 1:7 diz a palavra: E vós que sois atribulados, descanso conosco quando se manifestar o Senhor Jesus desde o céu com seus anjos poderosos. Então nós vemos que, embora não sendo divinos, não sendo deuses, os anjos eles são poderosos. E a missão principal dos anjos é executar as ordens de Deus. Eles estão a serviço de Deus, Daí o seu nome anjo, que literalmente significa mensageiro, A palavra anjo, o seu significado significa mensageiro. Então eles executam as ordens de Deus, levando a mensagem de Deus, conforme está Hebreus, capítulo 1, versículos 13, 14, que diz assim, Qual dos seus anjos jamais disse, assenta-te à minha destra, até que pões teus inimigos por escabelo de teus pés? Não são, porventura, todos eles espíritos ministradores, enviados para servir a favor daqueles que hão de herdar a salvação? Então os anjos estão a serviço de Deus como mensageiros de Deus. Então existe os anjos santos, que são mensageiros de Deus, e existem também os anjos caídos, que caíram com Lúcifer e se tornaram também mensageiros de Satanás. E os anjos, eles situam-se em classes, conforme podemos ver em Efésios capítulo 1, versículo 21, que diz assim: acima de todo principado, poder, potestade, domínio e de todo nome que se nomeia, não só neste século, mas também nos vindouros. E conforme Colossenses capítulo 1, versículo 16, que diz: porque foram criadas todas as coisas, nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, dominações, principados, potestades, tudo foi criado por Ele e para Ele. Então, essas nomenclaturas aqui de tronos, principados, dominações, principados, são essas classes de anjos. Então, todos os seres angelicais, ou nem todos os seres angelicais, eles são idênticos, ou seja, são iguais entre si. Mas vamos trazer aqui um resumo bíblico sobre os anjos. Então, quanto à origem, eles são filhos de Deus, conforme Jó, capítulo 38, versículo 7, que diz: quando as estrelas da alva juntas alegremente cantavam, a todos os filhos de Deus jubilavam. Que é o Senhor respondendo a Jó seus questionamentos, e pergunta onde Jó estava, quando as estrelas da alva, do amanhecer,
alegremente cantavam, e todos os filhos de Deus, os anjos, cantavam. Também, quanto à sua natureza, eles são espíritos, conforme já citamos aqui, Hebreus capítulo 1, versículo 14, diz: porventura não são todos eles, os anjos, espíritos ministradores, enviados para servir a favor daqueles que hão de herdar a vida eterna. Então, quanto ao caráter, os anjos são santos, conforme podemos ver aqui em Jó, capítulo 5 e 1, que diz assim: chama agora a alguém que se te responda, para qual dos santos te virarás? Ou seja, aqui ele faz referência aos anjos, chamando-os de santos. E quanto ao ministério entre os homens, é ocasional, ou seja, não é em todas as situações, ou não temos o anjo como um babá que vai cuidar de nós. Ele tem um ministério ocasional e, quando necessário, o Senhor envia um de seus anjos para nos ajudar. Conforme podemos ver aqui em Salmos 103, versículo 20, diz assim: bendizei ao Senhor todos os seus anjos, vós que sedeis de força, que guardais os mandamentos do Senhor, obedecendo a sua palavra. E também eu já citado o versículo que diz que, de Hebreus 1,14, que diz que são espíritos ministradores para servir em favor dos que hão de herdar a vida eterna. Então devemos sempre agradecer a Deus por o ministério dos anjos em nosso favor. Deus tem anjos que nos ajudam, como já falamos. Não vamos ter um anjo que esteja ali nos guiando, nos direcionando dia a dia, mas os anjos estão a nosso favor. Quem nos direciona, quem está conosco em todos os momentos, é o nosso Senhor Jesus Cristo, conforme Ele mesmo prometeu. Então, também os anjos, eles acompanham os salvos quando estes partem deste mundo, ou seja, quando um salvo morre, o crente em Jesus morre, podemos entender, conforme está aqui na parábola do rico e Lázaro, Lucas capítulo 16, versículo 22, que diz: aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado. Então, nós vemos aqui o Senhor Jesus falando da parábola do rico e Lázaro, mostrando que o Lázaro, ao morrer, os anjos o levaram para o seio de Abraão. Então, os anjos também nos tiram de sérias dificuldades. Vamos ver algumas referências aqui. Gênesis capítulo 19, versículo 16, onde fala aqui quando os anjos foram enviados para tirar Ló de Sodoma, e ele estava se demorando, e chegando o momento de então se destruir aquela cidade, os anjos pegaram a Jó pela mão e o tiraram, conforme podemos ver também aqui os anjos tirando alguém de dificuldade. Deuteronômio 3:28, onde diz assim: manda Josué, anima-o, fortalece-o, porque ele passará diante desse povo e o há de possuir a terra que verás. Então, aqui nós encontramos também Deus animando através da mensagem entregue por Moisés. Vejamos também Deuteronômio 6:22, onde o Senhor, através de anjos, também fez sinais, maravilhas, diante de Faraó e de toda a sua casa.
Temos também Atos 12, de 7 a 11, que conta a história de quando Pedro estava preso e Deus mandou um anjo, ali na prisão, em resposta à oração da igreja, e tirou a Pedro ali daquela prisão. Entre outros textos que vamos encontrar nas Sagradas Escrituras, mostrando que os anjos, estão a serviço daqueles que servem a Deus, ou seja, eles são nossos conservos, ou seja, servimos ao mesmo Senhor. Então, vamos falar um pouquinho sobre os demônios. Quem são os demônios? É uma classe de seres infernais, incorpóreos, controlados pelo diabo e agem como seus agentes. A Bíblia não dá detalhes sobre a origem deles e a gente acredita que eles são os anjos caídos, que a Bíblia diz que a terça parte dos anjos, quando Satanás foi lançado à terra, ele levou a terça parte das estrelas, ou seja, dos anjos. Então nós cremos ser esta a origem dos demônios. A Bíblia dá abundante testemunho da existência deles. O Novo Testamento os apresenta como seres espirituais que estão sempre procurando possuir corpos humanos e até mesmo de animais, como nós vemos lá no caso do Gadareno, que quando Jesus o expulsa essa legião de demônios que havia nele, eles entram nos porcos e os porcos lançam-se no mar. Mateus 8, 31, 32, Marcos 16, 17, Lucas 11, 24 a 26 são exemplos onde Jesus expulsou demônios. Então, o Novo Testamento testifica da existência desses seres, embora muitos queiram negar a existência de demônios. Nós sabemos biblicamente que sua existência é real, ou seja, eles têm personalidade, ou seja, falam. Vamos ver Marcos, Evangelho de Marcos, capítulo 5 de Marcos, versículos 8 e 9. Só um momentinho. Que diz assim: porque lhe dizia, sai desse homem, e perguntou-lhes, qual é o teu nome? E ele respondeu, dizendo, Legião é o meu nome. Também em Atos nós temos lá aquele caso dos filhos de Cefas que tentaram expulsar um demônio, entre outros casos que mostram os demônios falando, que eles disseram, bem sei quem é Paulo, conheço a Jesus, mas vocês quem são? Então, a Bíblia nos mostra que os demônios, eles têm personalidade e falam. Sendo reais, podem ser contados, conforme está aqui. O Senhor perguntou qual o teu nome, ele disse que não tinha nome, pois era uma legião. No costume romano, uma legião de soldado era cerca de 6.000 soldados. Se a gente for pegar essa referência, podemos dizer que uma legião de demônios são 6.000 demônios. E eles têm pavor do nome de Jesus. Mateus 8, 29, Marcos 5 e 7, Lucas 8, 28, que é quando Jesus encontra o endemoniado lá nas terras de Gadara, e ele disse, por que vieste nos atormentar antes do tempo? Então eles têm pavor de Jesus, ou seja, temem a Jesus. E existe um número muito grande de demônios, que conforme já citamos aqui, só em uma pessoa poderia estar uma legião, cerca de 6.000 demônios. Então, dentre muitos outros textos, esses que a gente citou, nos provam a existência dos anjos, o ministério dos anjos e também a existência dos demônios. Os anjos estão a serviço de Deus e os demônios estão a serviço de Satanás,
e do reino das trevas. Que Deus nos abençoe e nos guarde.